Cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Vamos continuar em pé, meu irmão, irmã, para escutarmos a palavra de Jesus hoje, para nessa conversa nossa, para esta nossa pregação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste? Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Santa Teresinha, São Luís, Santa Zélia. Vamos sentar um instante, minhas irmãs, irmãos. Primeiramente, agradecer pelo convite, de estar aqui com os irmãos mais uma vez nesse nosso Festival do Senhor, nesse tempo que o Senhor preparou para nós. E esse ano, o tema do nosso festival é Alegraram-se por ver o Senhor. Alegraram-se por ver o Senhor. E o tema da nossa pregação é exatamente esse que nós acabamos de escutar, Felizes aqueles que creram sem ter visto. Eles se alegraram por ter visto o Senhor. E Jesus está dizendo: feliz aquele que crê sem ter visto. É com relação à questão da fé, é com relação à nossa conversão. Para a gente se situar nesse evangelho, meus irmãos, vocês sabem, isso foi depois da ressurreição de Jesus. Jesus, no domingo da ressurreição dele, ele apareceu primeiramente para os discípulos. As mulheres foram lá até o túmulo e viram, e chegaram dizendo para os discípulos, mas os discípulos ficaram assim meio sem entender muita coisa, sem acreditar muito naquilo que elas estavam falando. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, porque a primeira vez que ele apareceu para os discípulos, no dia da ressurreição, Tomé não estava lá com ele. 8 dias depois, Tomé estava com eles e Jesus apareceu, porque o pessoal já tinha dito para Tomé que Jesus apareceu, mas ele disse: eu só acredito se eu vir, se eu tocar nele, aí eu vou acreditar. E Jesus apareceu e disse isso para Tomé. Mostrou para ele o lado, mostrou para ele as mãos. Toca aqui, crê e não seja incrédulo. E Tomé disse isso: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Acreditastes porque me viste? Felizes os que acreditarão sem ter visto. Esse foi o contexto realmente dessa palavra de Deus para nós. Geralmente a gente coloca essa fama de incrédulo só para Tomé. A gente acha que foi só Tomé que não acreditou na ressurreição de Jesus, mas só Tomé que expressou isso no Evangelho, mas todos os outros não acreditavam também não. Mas quem levou a fama foi Tomé. As mulheres disseram para os discípulos: as mulheres estão ficando doidas, achamos que elas estavam ficando doidas. Mas quem levou a fama foi Tomé.
E geralmente ele diz que Tomé era que não tinha fé, mas todos eles não tinham. Eles não acreditavam, porque isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido esse fenômeno de alguém morrer e ressuscitar por suas próprias forças. Porque mesmo eles vivendo com Jesus, eles ainda viam em Jesus o homem também. E a ressurreição de Jesus veio mostrar que ele não era simplesmente um homem, mas ele realmente é Deus. Foi a ressurreição de Jesus que veio revelar que ele realmente era tudo aquilo que ele dizia que ele era. Porque se ele tivesse morrido e continuasse enterrado, era mais um no mundo. Mas não, foi a ressurreição de Jesus. Como ninguém nunca tinha visto isso, os discípulos não acreditaram, nenhum deles. Estava todo mundo ainda naquela tristeza, porque eles viram sim Jesus ser preso, Jesus morrer lá na cruz, todo mundo fugiu, ficou só Nossa Senhora com as duas outras Marias e João lá, mas todo mundo vazou. E os discípulos ficaram com esse trauma, no seu coração e não queriam acreditar. Na sexta-feira Jesus morreu, no domingo, no primeiro dia da semana, depois foi chamado de domingo, vem essas mulheres dizendo que Jesus ressuscitou. Eles não acreditaram, nenhum deles. Mas Tomé, ao ver realmente o Senhor, disse: eu vou acreditar se eu vi tocar nele. E depois Jesus disse isso aqui para ele, Felizes os que vão acreditar sem ter visto. E Jesus veio mostrar exatamente o que é a fé, meus irmãos. A fé é isso aqui. A fé, ela é a visão realmente concreta da nossa realidade. Da nossa realidade. Muitas vezes as pessoas dizem assim que a fé é um salto no escuro. A fé é um salto no escuro. Por exemplo, você não está vendo nada, não tem certeza de nada, e se lança, e se joga como aquilo que fosse uma coisa etérea, como se a fé fosse uma coisa etérea, simplesmente só espiritual. Mas isso não é verdade. A realidade mais concreta que nós temos na nossa vida se chama fé. A fé. A fé é a realidade mais concreta que nós temos na nossa vida. Bata bem aí, como é o nome desse negócio aí? O banco. É duro? É concreto? A fé é mais concreta do que tudo isso. É concreta a nossa fé. Por quê? Porque a nossa fé se baseia em quem? Em quem? A nossa fé se baseia em quem? Perder a fé já mesmo. Se baseia em quem? Em Deus. Em Deus. E quem foi que criou tudo? Estão entendendo o que eu estou falando? Deus não só Ele criou tudo, mas Ele sustenta tudo. Ele não fez assim, pronto, criei, está tudo criado. Não. Ele criou, mas Ele sustenta tudo. Se Deus tivesse a capacidade de cochilar, se Deus fechasse os olhos, tudo sumia. Tudo sumia. Por que é que você está respirando? Quem é que está sustentando a tua respiração? Você está pensando? Sim ou não? Quem é que está produzindo esse pensamento na tua mente? É você mesmo? Não é. Como é que eu penso? Como é que você pensa? Quem é que está sustentando o meu pensamento? Quem é que está sustentando o teu pensamento? Quem é? É Deus. Se Deus realmente dormisse, tudo isto ia sumir. Aqui, por exemplo, aqui no mundo nós temos a Terra. A gente acha a Terra grande, né? Mas vai olhar as dimensões do universo.
Nós vivemos numa galáxia. Essa galáxia tem bilhões e bilhões de corpos celestes. Você começa a imaginar. Você sabe qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Você consegue imaginar isso? Pronto, 300 mil quilômetros. E olha, para vocês terem ideia, as distâncias entre os corpos celestes são calculados em anos-luz, ou seja, o que a luz ela percorre durante um ano. E no segundo são 300 mil quilômetros. Imagine no ano. Você consegue imaginar que na nossa galáxia tem uma estrela 1 bilhão de vezes maior do que o Sol? A gente não consegue imaginar, mas é isso que acontece. Quem fez tudo isso? Deus. Ou seja, a fé é a realidade mais concreta que nós temos. Não é questão de superstição, não. Ou seja, a pessoa que realmente tem fé é a pessoa mais segura no mundo. No mundo. É isso. Porque a fé, o que é que acontece? Pela fé, a gente vê a realidade completa, não só a metade. Pelo meu olho do meu organismo, eu só posso captar as coisas materiais. Eu só posso ver você por fora, mas eu não sei o que é, eu não estou vendo a tua alma. Mas segundo a fé nós temos uma alma. Pela fé nós cremos que temos uma alma, mas eu estou vendo só o teu corpo. A minha visão natural só pode ver o material. A fé, ela vaza tudo isso, ela extrapola tudo isso. A gente vê a realidade como ela é. Não existe só a realidade material, existe uma realidade imaterial, existe uma realidade espiritual. Por isso, meus irmãos, que a ciência é o conhecimento mais pobre que nós temos, se chama ciência. O pessoal fica aí com o negócio dizendo, a ciência, é científico, é isso, aquilo, outro. Sim, mas a ciência ela só pode pegar aqui, só pode medir, só pode pesar essa coisinha aqui. Se não tiver nada disso, ela não acredita mais em nada. É só isso aqui que ela acredita. Mas a realidade não é isso aqui. Você ama a sua mãe, o seu pai, sim ou não? Pois prove que você me mostre esse amor que você tem pelo seu pai. Coloque aí num copo e me traga para cá. Me mostre esse amor que você tem pelo seu pai. Ou a raiva também, porque raiva também é. Coloque num copo e me dê aqui para eu beber esse amor que você tem. Não dá. Não dá. Então o amor não existe. O amor existe, sim ou não? Mas se você não pode medir, se você não pode prender, a ciência diz, não acredito nisso. E realmente, né? Realmente. E a fé é isso. O que é a fé? A fé, meus irmãos, não é sentimento. As pessoas às vezes confundem fé com sentimento. A pessoa está com um sentimento ruim, minha fé está baixa. A pessoa está empolgada, minha fé está lá para cima. A fé não é nada disso. A fé não é sentimento. Mas o que é a fé mesmo, segundo a nossa fé católica? A fé é um dom. A fé é uma virtude que nós chamamos teologal, que nós já recebemos no dia do nosso batismo. Para quê? Para que através dela nós tenhamos esse contato com a realidade mais concreta do mundo, que se chama Deus. Para eu ter esse link, essa ligação com Deus, eu preciso da fé.
E essa fé não sou eu que me dou, é Deus que já me deu lá no dia do meu batismo. O que é a fé mesmo? É o seguinte: Deus, ele se revela, iluminando a nossa inteligência, mostrando que ele existe, e move a minha vontade a aceitar aquilo que ele revela. Porque por eu mesmo, por você mesmo, você não é capaz de entender, porque a fé, ela extrapola a nossa razão. A nossa razão, ela é limitada. Ela é limitada. E Deus nos capacita, iluminando a nossa inteligência, movendo a nossa vontade, para que a gente aceite aquilo que Deus revelou. Isso é a fé. É a fé. Concretamente, para que vocês entendam, com relação à Eucaristia, daqui a pouco nós vamos celebrar a Eucaristia. O pessoal vai trazer um pão, vai trazer ali um vinho. Esse vinho vai ser ofertado ali, e o padre, ele vai invocar o Espírito Santo sobre aquele pão e aquele vinho. Transformai, Senhor, esse pão no corpo do seu filho, esse vinho no sangue do seu filho. Pronto, foi feita a oração. Aparentemente deixou de ser pão, aparentemente deixou de ser vinho. Não. Se você vai comer, tem gosto de pão. Se você bebe, tem gosto de vinho. Mas nós católicos dizemos que ali é o corpo e o sangue de Cristo. Por que a gente diz isso? Se o meu olho, o meu paladar está dizendo que ali é pão, que ali é vinho, por que a gente diz que é Jesus, o corpo e o sangue de Cristo? Quem foi que revelou isso? Foi o próprio Deus, Jesus. Ele disse: isto é o meu, este é o meu sangue. Foi ele que disse. Foi ele que disse. E nós nos baseamos no que ele disse, no que ele revelou. Não é no meu sentimento, não é na minha emoção. Eu não estou sentindo Jesus. A pessoa diz: eu estou sentindo. Eu não senti nunca Jesus. Nós não somos capazes de sentir Jesus nesse sentido. Mas ele disse que é. E a fé é isso, que extrapola aquela coisa material para dizer que ali é Deus, porque Deus disse que ele é. E nós acreditamos no que Jesus disse, e não no que eu estou vendo, não no que eu estou sentindo, não naquilo que eu estou degustando, porque ele disse, é ele e é ele mesmo. E Deus não é mentiroso, e Deus não pode se enganar, e Deus não pode nos enganar. Isso aqui é a fé. E isso acontece com todos os sacramentos, que acontecem. É uma parte material, que Deus utiliza aquela parte material para transmitir uma graça imaterial, uma graça espiritual. Por exemplo, quando a gente vai batizar uma pessoa, está ali a água foi abençoada, e o padre diz: fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou ali usando um elemento material, uma água. Essa água, à medida em que ela está lavando aquela pessoa por fora, o Espírito Santo por dentro, que é espiritual, a gente não vê, meus olhos carnais não veem aquilo, o Espírito Santo está transformando aquela pessoa interiormente. Mas eu não vi, eu não senti nada. Não precisa sentir, porque a fé não é sentimento, a fé é verdade, é revelação. Se Deus disse que é desse jeito, é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. E assim todos os sacramentos, quando a gente recebe, por exemplo, a crisma
A pessoa está recebendo aquela unção na testa, recebe por esse sinal o dom de Deus, o Espírito Santo, o dom de Deus. A pessoa está concretamente recebendo ali o Espírito Santo. Ah, mas eu só vi ali um óleo. Não deixa de ser óleo, mas a realidade espiritual é maior do que a realidade material. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente morre. Quando você morre, você vê a pessoa ali, você está fazendo aquele velório, você espera que a pessoa reaja, mas está lá, com o nariz entupido. A gente diz, já morreu. A gente pensa que a pessoa vai morrer sem fôlego, ela já está morta, né? Já está morta. Mas a gente diz, ali está só o corpo da pessoa, mas a alma dela não está mais ali. Por quê? Porque houve essa separação. A morte é isso, é a separação da alma do corpo. E é a alma que dá essa unidade ao corpo. É tal que quando a alma se separa, o corpo começa a desaparecer. Aquele corpo começa a apodrecer e daqui a pouco ele não existe mais. A realidade material é uma realidade fraca, é uma realidade pobre. É tal que o corpo se desfaz quando a alma se separa. Mas eu não vi. A pessoa que diz que fica vendo alma é conversa fiada, ninguém vê alma. Muitas vezes o que a pessoa vê é uma projeção da mente dela, porque a alma ela é espiritual. A não ser que Deus dê uma graça para alguém ver, digamos, talvez um santo, alguém. Isso é uma graça especial de Deus. Mas espírito ninguém vê o espírito, porque diz, é uma realidade espiritual. Isso é a nossa fé, meus irmãos. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem que tudo aquilo que nós fazemos na igreja é pela fé. A pessoa que não tem fé, realmente, ou não exercita a sua fé, ela não presta para ser católica, ela não presta para ser cristã, porque toda a realidade que nós vivemos, ela é baseada na fé. E a fé, eu volto a dizer, é a realidade mais concreta que nós temos na nossa vida, porque se baseia em Deus, e é Deus que faz tudo isso. Por exemplo, eu li para vocês aqui, essa Bíblia ela já foi escrita há mais de 2000 anos. Como é que alguém lê? Eu, por exemplo, quando eu li a Bíblia a primeira vez, ela me tocou de tal maneira que eu tomei a decisão até de ser padre, deixar tudo para ser padre. Como é que uma coisa que foi escrita há mais de 2000 anos, hoje em dia o pessoal que, por exemplo, gosta de novidade, tem atrás de novidade, onde nós temos a novidade mais perene que é o Evangelho. Por que é que o Evangelho, uma coisa que esse horror de letra que estão aqui, quando alguém lê isso realmente, a pessoa muda? Se aqui é um livro, e aqui são palavras escritas, que no primeiro momento foi escrito em outra língua, aqui foi só traduzida, e na hora que a gente escuta realmente, a gente muda de vida, a gente se converte. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque a fé também é a palavra de Deus que suscita em nós essa virtude que nós recebemos desde o nosso batismo. Então não é a realidade material aqui da Bíblia, é a realidade espiritual. É a realidade espiritual que Deus transmite através do seu Espírito, revelando para mim, revelando para você aquilo que você precisa saber para suscitar a fé em você. Por que, por exemplo, a gente faz os encontros aqui, seminários de vida, aqui também os festivais. Depois de um festival, sempre alguém vem dar um testemunho, porque enquanto alguém está pregando, seja o padre, seja o pregador aqui, o Espírito Santo está tocando no coração de alguém aí.
Está tocando no coração de alguém. É o padre? Não é o padre. O ser humano não é capaz de fazer isso. Como é que Pedro, um Pedro pecador, covarde, que negou Jesus, na primeira pregação dele, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. Como é que alguém pode, por exemplo, dar a vida por Jesus, que essa pessoa nunca viu Jesus? Nunca viu Jesus. Como, por exemplo, os mártires da primeira hora nossa, dando a vida por Jesus, até zombando da morte. A pessoa, ela está lá, está sendo queimada viva, e à medida que ela está sendo queimada viva, ela está louvando e bendizendo a Deus, cantando os salmos. Onde é que humanamente alguém é capaz de fazer isso? Por exemplo, Paulo não viu Jesus no primeiro momento, mas Jesus se revelou para ele. Paulo e Silas, eles foram moídos de pancada e ficaram presos lá no fundo da masmorra. E à meia-noite eles começaram a louvar a Deus, e o louvor foi tão poderoso que gerou um terremoto, e aquele terremoto foi capaz de libertá-los e libertar todo mundo que estava preso naquele momento. O ser humano é capaz de fazer isso? João vai entrando no templo lá pelas 3 horas, tem lá um paralítico pedindo esmola. Ele dizia: olha, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta. E aquela pessoa que passou tantos e tantos tempos, fica em pé. Onde é que a ciência pode explicar uma coisa dessa? Não pode. Não pode. Isso é a fé. Se a gente for aqui, por exemplo, elencar toda a realidade católica que nós temos, que se sustenta na fé, meus irmãos, vai passar, né, mais 2.000 anos. Mais 2.000 anos. Concretamente, hoje aqui, para aquilo que a gente vê também, acho que vocês já fizeram alguma pesquisa por os milagres eucarísticos que acontecem por aí afora, não? Os milagres eucarísticos, os corpos incorruptos da igreja. Eu tive a graça, acho que em 2018, eu fui para a Itália e tive a oportunidade de ir lá no santuário do Padre Pio. Passei um dia lá. Eu fui lá na cripta dele, onde ele está. E eu fiquei assim, daqui, olha, ele estava ali, e eu olhando nessa distância, olhando para a cara dele, vendo a hora ele abrir aquele olho, né? Parece que está vivo, parece que está vivo. Há mais de 50 anos atrás que ele tinha morrido, Santa Bernadette ainda diz que o sangue dela está normalzinho. Há quanto tempo ela já morreu? Está inteirinha. Está entendendo? Onde é que se vê isso? Nenhuma outra igreja tem isso. Eu tive a graça também de passar lá em Lanciano. Vocês sabem a história de Lanciano, não? O milagre eucarístico do padre que estava duvidando da palavra de Deus, do que Jesus disse: é o meu corpo. E ele estava naquele momento, aquela hóstia se torna sangue vivo. E está lá ainda hoje. Sangue. Foi estudado aí, o pessoal tira, realmente é sangue humano e está vivo. Veja bem, está vivo ainda, não está podre, não está vivo. Interessante também que o sangue coagulado são 6, ele diz que são 5 pedaços diferentes, mas todo ele tem o mesmo peso. Juntando tudo, ao se pegar só um, o peso é o mesmo. O tipo é AB. E está lá para a NASA, os incrédulos fazer, está tudo lá. Está tudo lá. A igreja não esconde. O sangue de São Genaro,
que ele foi mártir e ficou o sangue, ele se liquefaz 3 vezes por ano. Ele fica coagulado e no dia do martírio do santo, ele se coagula. Fica líquido de novo. Aliás, ele fica líquido, ele liquefaz. Fica líquido, depois ele coagula de novo. É a fé, meus irmãos. Isso é certeza. Isso não é simplesmente conjectura. A fé, mais uma vez eu digo, é a realidade mais concreta da nossa vida. A pessoa que realmente tem fé, ela está segura de tudo. Tem esse negócio. Muitas vezes as dúvidas que a gente tem não é questão falta de fé, é porque a pessoa quer entender isso com a mente e não dá para a gente entender como é que uma coisa infinita vai caber numa coisa finita. É como se eu quisesse colocar um balde dentro de um copo. Cabe? Não cabe, porque o balde é maior do que o copo. É a mesma coisa. A gente querer entender isso. Por isso que a fé ela vem em socorro da razão. Por isso que a gente reza, né? Também isso. Quando a gente canta aquele canto tão sublime, a gente diz isso, que a fé vem complementar. A fé vem em socorro da nossa razão, porque nós somos capazes de entender. E tudo isso que é feito na igreja é feito a partir da fé. Se a pessoa crê e não duvida. Domingo passado, eu estava apresentando uma criança ali no São José. Eu fui jantar com essa família. E o casal lá, os meninos já estavam com mardiano. Padre, nós estamos mardiando, nós não estamos evitando, não estamos tomando remédio de jeito nenhum. Mas os meninos não estão vindo. Nós não temos criança. Não, eu disse, não se preocupe não, que no próximo ano, em janeiro, vai ter uma criança aqui. Vai ter uma criança aqui. Pronto, ontem ela estava apresentando a criança. Ela estava, olha outra ali, aquele ali, ó. O Francisco e a esposa estavam com dificuldade de ter filho. Foi fazer? E eu disse, não foi? Ele tomou posse. Cadê a Mariana? Está correndo por aí afora. Vocês estão entendendo? Então a fé é certa. É certa. Agora, se a pessoa realmente quer acreditar nela, foi o padre Valdo que fez isso? Não. Deus, é Deus que faz. Agora, quando a pessoa toma posse da fé, acontece. Acontece. Porque Deus já disse que vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Por exemplo, as pessoas, pede, reza e acha que não acolheram ou receberam aquilo que estão pedindo. Acho que na última missa com rosas, a gente estava fazendo diferente. Primeiro a gente faz a novena milagrosa, aí no finalzinho a gente passa com Jesus. E eu disse, agora você vai só agradecer a Jesus a graça que você já recebeu. Mas tem gente que ainda duvida. Não, mas eu não estou vendo. Sim, não precisa ver. Não precisa ver. Se é fé, é certo, é certo. A fé não é esperança, porque às vezes a gente confunde fé com esperança. A esperança você espera que aconteça. Por exemplo, na esperança, nós aspiramos, nós desejamos realmente o reino dos céus. Realmente nós não estamos vivendo ainda no céu, mas nós desejamos o céu. E nós vamos, ao morrer, bater o catolé, nós vamos para o céu. Isso é fé. O que é que diz Jesus com relação à fé também? Ele diz, olha, quando vocês estiverem rezando, creiam que já receberam, e assim vai acontecer. A fé é certa, minha gente. A fé é certa. Creia que já recebeu e pronto.
Não tem que dizer o que é que eu tenho que sentir. Não é questão de sentir, é crer. Se Jesus disse, vai acontecer. Acreditar no que Ele disse, não é no que você pensa, não é no que você sente. Ah, mas eu não senti. Problema seu, o problema está no seu sentimento. Mas Deus está aí com você. Sim ou não? No dia do teu batismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão morando entre você. Ah, mas você diz, mas eu não sinto Deus no meu coração. Mas você está sentindo pelo menos no seu coração? Você está sentindo que tem um fígado aí? Ou você não tem um fígado? Tem ou não? Mas está sentindo o seu fígado? Pelo fato de você não sentir, ele não existe? É a mesma coisa. Aí não precisa sentir para a coisa existir. A deficiência está no meu sentir, porque eu não posso sentir tudo, eu só posso sentir aquilo que é material. O espiritual não depende realmente de mim. Depende de mim, de forma alguma. Pessoas que, por exemplo, vão se confessar, diz que se arrependeram, pede o perdão de Deus. Aí Jesus disse, né? Há mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Jesus diz, Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa vai lá, se confessa, o padre dá absolvição, o pecado foi fulminado, e a pessoa diz, mas ainda fico sentindo aqui no meu coração que é como se eu não fosse perdoado. Você está entendendo? A pessoa, ela está baseada no sentimento dela. Se Jesus disse, você foi perdoado, está perdoado e pronto. O que você sente não é mais o pecado, é a consequência do pecado. Aí sim você tem que procurar curar isso aí, porque o problema está no teu sentimento. Mas se Jesus disse que você está perdoado, está perdoado. Está perdoado e pronto, né? É desse jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus disse que tudo é possível para aquele que crer. Ele disse também, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu volto para o Pai. Jesus está dizendo isso para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Se você crer nele, você fará as obras que ele faz e fará maiores do que essas. Você crê nisso? Sim ou não? Sim ou não? É simplesmente isso, crer. Não tem que inventar coisa nenhuma. Não tem que inventar nada. Por exemplo, você vai imaginar um dia a igreja desse jeito? Aquele centro daquele tamanho? Pois já estava aqui, tudo na mente. Já estava tudo na fé. Está aí, concreto, não? Estamos devendo dar uns 50 mil aí, mais ligeirinho, né? A coisa acontece quando realmente você, seja coisa material, seja qualquer coisa, tudo é possível para aquele que crer. Tudo é possível para aquele que crer. Para Deus, nada é impossível. Às vezes a pessoa tem uma doença, vai lá e tem um diagnóstico negativo. Aí a pessoa fica olhando simplesmente para a doença, esquece de evocar na sua fé essa palavra de Jesus. Ora, se Jesus disse, se para tudo é possível para quem tem fé, tudo é possível para quem tem fé. Se para Deus nada é impossível, então eu vou ficar com medo de quê? Não vou ficar com medo de nada. Crer na palavra de Deus. Felizes os que creem sem ter visto. Vocês já viram Jesus alguma vez? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas não. Você nunca viu Jesus, minha gente? Não, depois dessa eu vou embora, viu? Sinceramente. Não tá.
Minha gente, o que é que a gente celebra toda a missa? Ali é um pão. Ali é simplesmente um pão. Misericórdia, Pai. Agora eu me desanimei, foi de ver mesmo. Ainda bem que eu tenho fé. Está vendo como a gente finge que tem fé? A gente finge que tem fé. Vocês não acreditam que a Eucaristia representa Jesus? Vocês não acreditam que a Eucaristia simboliza Jesus? Olha, pegando de novo, está vendo? Eu ainda perguntei, vocês não acreditam que a Eucaristia representa Jesus? Eu disse, sim. A Eucaristia representa Jesus, minha gente. A Eucaristia é Jesus. Isso é pensamento protestante. A igreja está cheia de protestantes, meu pai. Agora que eu descobri, a gente se diz católico, mas no fundo a gente é protestante. Eu fiz essa pergunta exatamente para provar a fé de vocês. Desculpe, mas pela resposta de vocês, sinceramente, vocês não acreditam. Porque eu perguntei, você já viu Jesus? E você disse, não. Não. Então, para você, aquilo que a gente faz ainda é um pão, ainda é um vinho. É por isso que a maioria, quando chega na igreja, a gente vê isso. Não está nem aí, Jesus está lá. Aí quando está lá na frente de Jesus, o que é que acontece? Fica no celular, conversando, fazendo um monte de coisa. Na hora que o padre chega com a cara de santa fêmea, querendo impressionar o padre. Você chega, por exemplo, a pessoa comunga Jesus. Aí vai lá de todo jeito, né? Senta, é como se tivesse recebido uma cesta básica. É como se tivesse recebido um pão. Não tem aquela reverência, aquele amor. A gente coloca bem aqui, eu fiz isso de propósito, eu vou ver quem é que realmente. Aí a gente coloca bem aqui um genuflexório. Né? Claro que isso não vai mostrar se a pessoa tem fé ou não. Porque a pessoa ela pode se ajoelhar, às vezes só para que os outros vejam também. Mas se realmente se a gente acreditasse que é Jesus, a gente ia receber Jesus de todo jeito, como muitas pessoas recebem de todo jeito. Recebem de todo jeito. Né? Até cai ali, sai de todo jeito. Porque isso mostra que no fundo, ainda nós estamos nessa mentalidade protestante, material, achando que ali simplesmente é um pão. E não é mais pão. E não é mais pão porque Jesus disse, é o meu corpo, é o meu sangue. Ah, essa forma de falar é muito dura, quem é que pode aguentar isso? A partir daquele momento, muita gente deixou de seguir Jesus. Muitos discípulos abandonaram Jesus, porque ele diz, vocês vão ter que comer o meu corpo, vocês vão beber o meu sangue. Se você não beber o meu sangue, comer o meu corpo, você não beber o meu sangue, vocês não vão ter a vida. Não vão ter a vida. Ele disse isso. E o pessoal se escandalizou. Aí ele perguntou para o discípulo, vocês querem ir embora também? Se quiser, vaza, porque é o seguinte, vocês vão ter me engolido do jeito que eu sou. O meu corpo é o meu sangue. É o meu sangue. Isso é fé. Quando eu creio, eu não creio simplesmente intelectualmente. Eu acredito em atitudes concretas. Se é Jesus, eu devo ter todo o respeito para com Ele. Eu que devo desejar estar aqui com Jesus.
A gente vê que muitas vezes as pessoas não acreditam que é Jesus, porque há preguiça desgraçada para vir para a missa. Se os católicos realmente acreditassem que a Eucaristia é Jesus, as nossas igrejas seriam como estádios, não ia caber tanta gente. Mas o que é que acontece? Os estádios estão cheios de pessoas mundanas, que vão atrás das coisas mundanas, e as igrejas tudinho assim, vazias, porque no fundo, a maioria não crê que é realmente Jesus. Se ele disse, é. E nós somos mais felizes, como a gente canta, né? Sou mais feliz do que São Tomé, mas aumenta na minha alma o poder da fé. Guarda a minha esperança, cresce o meu amor. Creio em ti, Jesus, meu Deus e Senhor. Nós somos mais felizes do que São Tomé por isso, meus irmãos. Não é porque a gente não vê, é porque nós vemos mais ainda com o olhar da fé. Porque a fé olha e não vê simplesmente um pão. A fé olha, mas vê Jesus, um Deus que deu a vida para me salvar, para te salvar. A pessoa que não tem fé, ela olha e só vê realmente ali um ritual, ela só vê ali um pão, ela só vê ainda um vinho, como às vezes até mesmo entre ministros, os ministros dizem ainda, deixa eu segurar o vinho, padre. Deixa eu segurar o vinho. Eu disse, que vinho? Ah, o sangue, né? O sangue. Acontece isso no meio de nós. Deixa eu segurar o vinho. Não, meu filho, o vinho ficou lá atrás. Aqui não é o vinho, não. Aqui é o sangue. Às vezes as pessoas não entenderam porque eu não passei mais a rezar aquela oração quinta, aqui feita no Brasil, porque no fundo eu vejo que ali tem um negócio ideológico. Depois que a gente diz, eis o mistério da fé, o que é que a gente diz? Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Quer dizer, é uma resposta que fica, de alguma forma, como se diz, incentivando a gente a achar que ainda é pão, que ainda é vinho, mas não é mais pão, não é mais vinho. Às vezes, quando outras dizem, mas é o pão da vida, ou então o cálice da salvação, tem algum complemento aí. Não é simplesmente pão, não é simplesmente vinho, é Jesus. É Jesus. Nós somos mais felizes do que Tomé, porque nós não vemos simplesmente com os olhos carnais, ou só a gente tocar nas chagas dele, porque nós vemos com os olhos da fé. E a fé vaza, a fé ela vara a realidade material. E a gente vai ver que acima dessa realidade material, quem sustenta essa realidade material é a realidade espiritual. É Deus. É Deus. Por isso que a fé, mais uma vez eu repito, meus irmãos, a fé não é um salto no escuro. A fé não é uma incerteza que eu vou aqui me lançar para ver se vai dar certo. Não. A fé é a realidade mais concreta que nós temos na nossa vida. Amém? Se você quer nisso, levanta nesse momento. Fique de pé, põe a mão no teu coração. Vamos cantar esse canto tão bonito. A nossa vitória é a fé, né? Feche seus olhos, coloque-se diante de Deus.
vá pedindo a Deus realmente que te dê a fé verdadeira, a fé que Ele já te deu no dia do teu batismo, mas está aí adormecida. Hoje eu notei que a sua fé está adormecida, porque você ainda, de alguma forma, está crendo em coisas materiais, querendo colocar a tua confiança em coisas materiais, na tua razão, no teu intelecto. Mas a fé, ela vaza tudo isso, ela ultrapassa tudo isso. Vá pedindo ao Espírito Santo que renove cada vez mais a tua fé. E a fé é uma realidade que quanto mais você pede, mais ela cresce. Quanto mais você pede a Deus, mais a sua fé cresce. Fazer como aquele homem: creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, Jesus. Aumenta a minha fé, a minha esperança, o meu amor por Ti, Jesus. E obrigado, Senhor, por ser feliz, mais do que São Tomé, porque eu tenho, Senhor, na Eucaristia. E a minha fé, e o Senhor revelou que é o Senhor.